Alô, lotequeiros de plantão, vamos para os meus palpites para a Loteca 1138, que ocorrerá este final de semana. Previsão que pode vir acumulada, vamos esperar hoje o rateio oficial da Caixa do concurso 1137, mas pode vir acumulado ou não. E os meus palpites para a Loteca 1138 começa com o jogo 1 pelo Campeonato Brasileiro da Série A entre Botafogo do Rio e Cruzeiro. O Botafogo, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro 2024, é o líder, vem de 4 vitórias consecutivas em casa e bons resultados também fora de casa. Impressionante a campanha que o Botafogo vem fazendo. E aqui eu vou de Botafogo na coluna 1 no jogo 1. No jogo 2, Coritiba e Chape. O Coritiba vem de uma derrota vergonhosa fora de casa para o Santos por 4-0. E a Chape vem de também uma derrota fora de casa para o Novo Horizontino. E é um jogo muito equilibrado aqui. Porém, vejo o Coritiba como favorito por jogar em casa, apesar que não vence em casa 3 jogos. Mas acredito que vence essa partida. A Chapecoense é um time perigoso, fora de casa às vezes costuma aprontar, mas aqui eu vou acreditar no Coritiba e vou de Coritiba na coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, aí já é um jogo mais complicado, entre o Mirassol e o Operário. O Mirassol vem muito bem em casa, nos últimos 5 jogos venceu 3, o último jogo empatou, foi um jogo difícil contra o Avaí, que também briga por G4, contra um Operário perigoso, que ganha, costuma aprontar fora de casa, porém vem de 2 derrotas fora de casa. Eu vou acreditar aqui na vitória do Mirassol, mas vou usar um duplo, acreditando que o Operário pode engrossar o caldo aqui. Vou de coluna 1 e empate. Usei meu primeiro duplo, lembrando que vou usar 5 duplos nesse jogo, custa R$ 48,00 na Caixa Econômica. E vocês, pessoal, a dica que eu dou é que vá pela intuição de vocês. Quem puder jogar mais, se tiver condições, jogue. Quem não puder, jogue menos, mas vá na intuição, que às vezes com joguinhos simples a gente pode ganhar e acertar os 14 jogos. E no jogo 3, no jogo 4, Sport Recife e Ponte Preta. O Sport, nas últimas 5 partidas em casa, perdeu 2 e empatou com o América, venceu só 2. Quer dizer, de 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou outra. Enquanto a Ponte Preta, como visitante, nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 2, não ganhou de ninguém. Eu vou usar um duplo nesse jogo, acreditando que o Sport possa vencer, mas com o pé atrás vou também de empate na Ponte Preta. Usei meu segundo duplo nesse jogo 4. Jogo 5, Palmeiras e Vitória. Aqui o Palmeiras vem de várias vitórias consecutivas em casa. Nos últimos 5 venceu. O problema do Palmeiras tem sido algumas derrotas fora, por exemplo, para o Fluminense e Botafogo nas últimas 2 partidas fora. Mas em casa o Palmeiras vem muito bem e vai pegar um Vitória desesperado, mas aqui eu vou de Palmeiras na coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, jogo difícil. O Juventude tem jogado muito bem em casa, mas vem de 3 jogos sem vencer. Foram 3 empates em casa, contra um Criciúma que vem de 4 derrotas fora de casa. Aqui eu vou de Juventude na coluna 1 no jogo 6, acreditando que o Juventude vence essa partida. No jogo 7, Fortaleza e São Paulo. Jogo também muito bom que vai haver. O Fortaleza vem de mais de 5 vitórias em casa nos últimos jogos. Venceu o Palmeiras por 3-0, venceu o Fluminense, venceu o Vitória, Atlético Goianiense. O Juventude em casa vem muito bem. Contra o São Paulo, que fora de casa, nas últimas 5 partidas, venceu apenas uma. Empatou 2 e perdeu 2. Mas eu vou já usar um duplo aqui. Vou de Fortaleza e empate, acreditando que o São Paulo possa engrossar também e buscar um pontinho aí contra o Fortaleza. Jogo 8, esse jogo promete na rodada, viu, pessoal? O Bragantino vem de várias vitórias consecutivas em casa, um time fortíssimo em casa, contra um Fluminense que vem em recuperação e promete, viu? O Fluminense venceu as 2 últimas partidas, o Cuiabá fora de casa e venceu o Palmeiras no Maracanã neste meio de semana. Eu vou abrir um duplo aqui, acreditando que tudo pode acontecer nesse jogo. Quem puder triplar, triple, pois eu vou de duplo aberto entre Bragantino e Fluminense. Acho que um dos dois vence essa partida. Jogo 9, Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo é franco favorito, o Atlético Goianiense vem de 3 derrotas consecutivas fora de casa. É um time que tem sofrido muito com a arbitragem, o Atlético Goianiense, contra um Flamengo fortíssimo em casa que precisa vencer, busca a liderança.
Eu vou de Flamengo na coluna 1, acreditando que o Flamengo vence essa partida. Jogo 10. É um jogo dificílimo, tudo pode acontecer. O Guarani, desesperado, precisa da vitória. Não vence em casa há um bom tempo. Nas últimas 5 partidas, perdeu 3, empatou 2, mas fez algumas partidas boas em casa, mas não conseguiu vencer. Contra um Brusque, que fora de casa não vence também há 5 jogos. Nos últimos 5 jogos foram 4 empates e 1 derrota. Então eu vou aqui de empate, acreditando que tantos empates vai acabar empatado mesmo. Vou de empate seco no jogo 10. Jogo 11. América Mineiro contra o Ceará. É um jogo também difícil. O América é favorito. Nos últimos 5 jogos venceu 3 em casa, empatou 2. Contra o Ceará, que nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu 1, né? Vem de grande vitória fora de casa contra o Avaí, o Ceará, depois de 4 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos fora de casa. É um jogo difícil. Eu vou utilizar meu último duplo nesse jogo, acreditando que o Ceará surpreender o América, e vou usar um duplo aberto nesse jogo, América e Ceará. Meu último duplo, jogo 12, CRB e Santos. O CRB é um time muito forte, vem muito bem em casa, contra um Santos que melhorou bastante, mas como visitante, nas últimas 5 partidas, venceu apenas uma. Eu, acreditando no equilíbrio dessa partida, vou de empate seco, CRB e Santos. Vou de empate seco nessa partida. E vamos jogo 13, Atlético Mineiro e Corinthians. Aqui o Atlético Mineiro vem de 2 vitórias seguidas em casa contra o São Paulo e Vasco. E acredito que vai vencer o Corinthians também. Eu acredito na vitória do Atlético Mineiro contra o Corinthians. E no jogo 14, Cuiabá, que não ganha de ninguém em casa há muito tempo. Inclusive foi eliminado esse meio de semana para o Palestino, perdeu 2-1, vem de 3 derrotas seguidas em casa contra o Atlético Paranaense. Aqui eu vou acreditar na vitória do Atlético Paranaense, que também não vem muito bem, mas surpreende fora de casa. Eu vou de Atlético Paranaense seco. Estão aí, pessoal, meus palpites para a Loteca 1138, que acontecerá este final de semana. Promessa de que pode vir acumulada. E vamos rumo aos 14 pontos. Sigam a intuição de vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem o nosso vídeo para juntos nosso canal crescer. E vamos rumo aos 14 pontos, pessoal.